Estamos chegando aqui no DCC, o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, uma das melhores faculdades de Ciência da Computação do Brasil. Olá, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Gente, estou aqui com o professor Geron, ele é professor do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFMG e um dos maiores especialistas em sistema eletrônico de votação no Brasil. Professor Geron, você que participou da perícia da ação judicial que está investigando as eleições, o resultado da votação pela internet da eleição de 2015, você que participou como assistente técnico na perícia, gostaria de saber o seguinte: o resultado das eleições de 2015 é confiável? Não pode dizer que é confiável. Até o próprio perito, ele escreve que não é possível afirmar categoricamente que o resultado foi obtido de forma correta. Tá. E por que a perícia chegou a essa conclusão? Foram 4 backups de banco de dados e tem inconsistências nesses backups. Tem inconsistências entre as versões. Tem provas que desapareceram dados do banco de dados antes de ser apurados e também tem inconsistências internas. Por exemplo, nós temos registros de eleitores que entraram no sistema, mas cujos votos não foram guardados pelo sistema, são 54 votos. E mais, temos provas que o sistema de exclusão de votos dos eleitores que votaram através da urna ou via correio convencional, que este processo estava com erro e deixou votos. A perícia conseguiu concluir se esses erros detectados foram intencionais? Não conseguiu porque, como eu disse, não nos obtivemos todos os dados. Na verdade, o backup que foi oferecido foi muito precária. O que foi feito foi apenas uma cópia dos bancos de dados, enquanto o juiz tinha pedido um backup do ambiente inteiro, do servidor inteiro, como disse o laudo, um clone daquela máquina virtual. Então, deixa eu entender. O juiz determinou que o sindifisco preservasse os dados do servidor físico e ou virtual, ou seja, determinou que fosse feito um clone da máquina, não foi isso? Mas o que foi entregue para a perícia não foi isso? Não foi isso, foi apenas backups do banco de dados em 4 momentos diferentes. A gente tem indícios fortes de fraude porque, de novo, tem uma inconsistência entre 2 backups que prova que houve manipulação inautorizada. Professor, você conseguiria dizer por que o sindicato não entregou o clone da máquina da forma como foi solicitado pelo juiz? Bom, eu não tenho como responder isso, não. Eu acho muito esquisito, porque todo mundo que é do ramo entende o que é o clone da máquina, do ambiente todo. A determinação do juiz é muito claro nesse sentido. Pode pensar que talvez o sindicato estava com medo de entregar provas que eles não quiseram que ficaram claras. E se você tiver dúvida, ou você vai ler a ordem do juiz, não tem dúvida. E se você tem zelo, você quer preservar realmente dados, você faz um backup de tudo. Você faz backup da máquina toda, você faz backup dos arquivos logs, enquanto o backup que foi entregue é minimalista. É só o mínimo do mínimo que foi entregue ao juiz. E mesmo com esse backup minimalista, já foi possível constatar que houve erros e inconsistências no sistema. Isso mesmo. E nesse sentido, professor, quais são as informações que teriam no clone dessa máquina, na forma como foi solicitado pelo juiz, e que não tem no backup que foi entregue pelo sindifisco, que permitiriam fazer
esse levantamento, essa verificação conclusiva de se houve fraude ou não? O principal são os arquivos log de todo o tráfego pela internet. Esses não estão incluídos nos dados que nós recebemos. Então, não é possível cruzar os dados das conexões que foram feitas através da internet, cruzar com os dados que foram guardados pela aplicação. Gente, em maio desse ano já tinha acontecido uma reunião da perícia judicial e já estava claro para a gente a diferença entre esse backup parcial, que foi o que o científico apresentou para o juiz, e o clone da máquina, que eram as informações totais de tudo que tinha acontecido durante a votação pela internet, que era o que realmente o juiz tinha solicitado, e que só essas informações permitiriam a gente identificar a autoria e a eventual intencionalidade da manipulação do resultado da internet. E por conta disso, a DS Belo Horizonte apresentou uma proposta no CDS de São Paulo para que no regimento eleitoral deste ano, 2018, tivesse a previsão de que a exigência de que o sindicato realizasse esse clone com as informações totais e disponibilizasse para as chapas, porque aí sim a gente teria um resultado auditável da votação pela internet. A proposta foi aprovada, mas olha só o que aconteceu. Proposta da DS Belo Horizonte, incluir artigo após o 22 e renumerar os subsequentes. Seria então o artigo 23. ADEM, em conjunto com a Comissão Eleitoral Nacional, providenciará a feitura de um clone da máquina virtual ou do servidor físico, onde será realizado o processamento da votação por internet, logo antes de se iniciar a votação. Gerará um hash desse clone que será assinado pelos membros da Comissão Eleitoral e pelos representantes das chapas, disponibilizará cópias desse clone para as chapas e manterá por sua guarda por 15 anos. Parágrafo único. Outro clone será feito logo após o encerramento das votações, seguindo-se os mesmos procedimentos. Pedido de esclarecimento? Chama os universitários aí, porque eu não tenho conhecimentos. Esse tipo de proposta, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos delegados não terão condição de votar de uma forma consciente sobre o que estão votando. Então, eu proponho aos autores da proposta que encaminhem essa proposta à Comissão Eleitoral e a Comissão Eleitoral vai encaminhar e verificar a possibilidade de ser atendida pela empresa que vai fazer o sistema. Oi, gente. Que às vezes duas palavras que a gente não está acostumado a usar no dia a dia produzem um estranhamento, né, que até traz o sorriso, o humor, mas são palavras simples, na verdade. Uma é o seguinte: clone da máquina. É simplesmente a palavra que se usa na informática para fazer uma cópia idêntica. Então, é uma coisa, a proposta é de uma simplicidade assim, total. É fazer uma cópia da máquina onde vai acontecer a votação antes de se iniciar a votação e uma cópia dela logo após terminar a votação. Para que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida em relação ao resultado da votação, qualquer chapa, possa comparar. Deixa eu ver aqui o clone da máquina logo antes da votação, deixa eu ver aqui o clone da máquina logo depois da votação. Qualquer auditor fiscal que está em atividade hoje, quando manda quando recebe um arquivo do contribuinte, gera um hash, né, no sistema que chama SVA, uma sequência de letras e números que garante a integridade daquele documento. Aí assina uma folha em que consta o hash e diz: bom, se o conteúdo do arquivo gerar esse hash, eu sei que foi esse o arquivo que eu recebi. Então é isso, um clone antes, um clone depois, e um hash do clone antes, o hash do clone depois. Assinado por quem? Pela comissão e pelas chapas. Simples. Eu queria propor ao autor, porque veja bem, eu entendi, mas não entendi, acredito, né, que seja uma coisa muito simples,
mas não tenho, e eu acredito que muita gente aqui não tenha, conhecimento tecnológico suficiente para avaliar o que você está falando. Me parece muito lógico, mas pode não ser tão lógico assim. Eu queria propor ao autor que essa proposta ela fosse encaminhada à comissão eleitoral com uma recomendação de que ela seja passada para essa empresa para que forneça esses dados, se for possível, né? Acredito que seja, mas é uma questão que não é regimental, gente. É uma questão técnica, não é para constar em regimento de eleição. O autor, se acata ou não? Então, eu acato ela condicionalmente. Se a gente fizer uma comissão eleitoral com representação dos vários setores, como única forma de se manter uma isenção, é razoável. Mas então, se essa comissão for eleita por um setor só, claro que não é razoável. Esse clima de desconfiança, de falta de lisura e de sei lá o quê, né? Ele não condiz com a história do nosso sindicato. Que eu saiba, embora hajam risinhos, que eu saiba, até hoje, nunca houve uma eleição roubada nesse sindicato. Ou houve. E se alguém acha que houve, prove. Né? Agora, vamos partir do princípio da boa-fé. Então, o meu encaminhamento é para que a proposta seja rejeitada, mas encaminhada à comissão eleitoral, para que ela seja, por sua vez, encaminhada à empresa que vai fazer o sistema e vai, enfim, bolar o processo, né? E isso vai retornar aqui para o CDS de agosto, onde todos os delegados vão poder analisar, mas ouvindo a auditoria, ouvindo a empresa, ouvindo as chapas que já estão constituídas, e não agora amarrando no regimento uma questão que é absolutamente técnica e com viés eleitoreiro. Clima de suspeita, ele não surge espontaneamente. Ele surge na recusa de um processo simples. Onde é que a gente fica assim na dúvida? Poxa, por que a gente não pode fazer um backup dessa máquina antes e um outro depois da eleição? É uma coisa tão simples. Olha só, vocês não acham complicado a gente estar num ambiente de auditores fiscais e, de repente, começar a dizer que onde se exige segurança é porque se está suspeitando? Quer dizer, por que nós não colocamos simplesmente uma folhinha na parede para cada um passar ali e fazer um risquinho embaixo do nome da chapa que prefere? E no final de um dia ou dois ou uma semana a gente volta lá e vê quantos risquinhos colocaram? Sabe, a gente precisa de segurança. Segurança não ofende ninguém, não. Fazer um clone da máquina antes e um clone da máquina depois não ofende ninguém, não. Pelo contrário, dá toda a segurança à chapa que ganhar ano que vem de dizer, confira, eu fui eleito, confira. Não tem nada de técnico. Está dizendo ali, fazer um clone da máquina antes, um clone da máquina depois. Esse CDS não tem condição de fazer isso. Então tem que deixar para uma outra instância, e aí terceirizar a responsabilidade para outra instância, para que ela, por sua vez, terceirize para uma empresa privada, para que a empresa tenha o procedimento de segurança que a empresa considerar mais adequado. Quer dizer, então é a empresa que vai escolher o que é seguro e o que não é? Quais são os documentos que a gente vai conferir? Não dá a impressão que nós estamos relegamos a nossa responsabilidade para a comissão, que por sua vez relegará para uma empresa privada? É isso que está se tentando fazer. Poxa, vamos fazer um backup antes e um backup depois? Simples assim? Vamos embora? Obrigado. Proposta 2.7 da DS Belo Horizonte, incluir artigo após o artigo 22 e renumerar os subsequentes. Então ficaria como artigo 23. A ADEM, em conjunto com a Comissão Eleitoral Nacional, providenciará a feitura de um clone da máquina virtual ou do servidor físico onde será realizado o processamento da votação por internet logo após de se iniciar a votação.
gerará um hash desse clone que será assinado pelos membros da comissão eleitoral e pelos representantes das chapas, disponibilizará cópias desse clone para as chapas e manterá sob sua guarda por 15 anos. Parágrafo único. Outro clone será feito logo após o encerramento das votações, seguindo-se os mesmos procedimentos. Proposta aprovada, 38 votos favoráveis, 24 contrários, 4 abstenções. Vocês acabaram de ver no vídeo a luta da DSBH para conseguir aprovar o artigo 23 do Regimento Eleitoral, para prever que seja feito um clone, né? Porque vocês viram na entrevista do professor Geron a falta que faz esse clone. Então eu vou ler aqui o que foi aprovado no CDS de São Paulo, para que a gente possa comparar com o texto que atualmente se encontra no site do sindicato como regimento eleitoral. Vamos à leitura. A DEM, em conjunto com a Comissão Eleitoral Nacional, providenciará a feitura de um clone da máquina. Eu vou destacar, a feitura de um clone da máquina. Agora vamos ver como é que eles colocaram no texto. Isso foi aprovado, hein? Vamos ver como é que foi colocado no texto que está lá no sindicato como regimento eleitoral. Artigo 23. A DEM, em conjunto com a SEM, providenciará os backup da máquina virtual. Muito bem. Por que tiraram clone e colocaram backup? Fica a pergunta. Uma outra questão. Olha o texto aprovado no CDS. Disponibilizará cópia desse clone para as chapas. Agora vamos procurar no artigo 23, que está constando no regimento eleitoral no site do sindicato. Não se encontra disponibilização para as chapas. Poderia fazer auditoria. Qual que é o motivo disso? Vamos ver o final da conversa do professor Geron com o Gabriel para a gente tentar entender. Então quer dizer que se fosse feito um clone do servidor em vez de um backup, que foi entregue pelo Sindifisco, aumentariam as chances da perícia chegar a um resultado conclusivo sobre se houve ou não fraude nessa eleição. Sim, com certeza. O clone é como se fala, uma imagem muito mais fiel do ambiente de computação naquela época do que apenas um backup do banco de dados, então você tem muito mais chance de descobrir o que realmente aconteceu. Chegamos ao final desse vídeo e algumas constatações se colocam. Houve erros no resultado das eleições de 2015, houve intervenção manual nas bases de dados das eleições de 2015. E aí duas questões se colocam. Primeira questão, por que o Sindifisco Nacional não cumpriu a determinação judicial de preservar o ambiente onde se processaram as eleições pela internet? Por que não foi feito um clone da máquina virtual? Segunda questão, por que, mesmo o CDS tendo aprovado a obrigação do sindicato de fazer um clone da máquina virtual nas eleições de 2018, o regimento eleitoral que está publicado na página do sindicato não registra a palavra clone, que foi aprovada em maio de 2018 no CDS, mas registra a palavra backup. Por que trocaram clone por backup? Essas questões vão ficar para reflexão de cada um de nós, auditores fiscais. Um abraço para todos, gente. Obrigado por ter chegado até aqui.